E aí, gente, beleza? Ó, na live de hoje eu vou sombrear um leão de caneta, que é um treino que eu tô usando bastante e tá me ajudando bastante em sombreados em geral, né? Que caneta você precisa ter... E aí, Rafael, tudo bem? Caneta você tem que ter muita precisão, né, na hora que você vai sombrear. E aí, quando você aprende a fazer de caneta, fica mais fácil para você fazer no lápis depois. Então é um treino muito bom que eu tô usando e tá me ajudando bastante. Eu já fiz aqui um dos olhos dele, vamos continuar aqui. O legal é que com a caneta você tem que trabalhar com bastante pressão, né? Por exemplo, se for para fazer um sombreado mais clarinho, você bota menos pressão. Aí sombreado mais escurinho, você bota mais pressão. Só que aí você tem que ter muito controle sobre isso quando você vai sombrear de caneta, né? Porque qualquer coisinha já era. Não tem como apagar nem nada. E o legal da caneta esferográfica é que ela é, nossa, ela é muito boa pra isso. Eu tinha um pouquinho de medo, né, de fazer com caneta antigamente, mas eu descobri que realmente é um treino que ajuda muito. Você ia ficar com o desenho cheio de corretivo? Mas corretivo não dá, não pode, tem que ir na raça mesmo. Senão vai estragar o desenho. Ó, dá pra fazer os pelos de uma forma bem legalzinha a caneta aqui. Aí eu sempre começo a fazer sempre com a pressão bem fraca, né? Porque aí qualquer coisinha, se eu tiver errado alguma coisa, é só eu botar um pouco mais de pressão e fazer o traço certo. Então é tudo se baseia do jeito que você passa, né? Do jeito que você vai passar o lápis. Aí aqui essa parte do leão é quase branca, né? Então eu tô passando assim bem fraquinho para não ter erro. E aí ele tem aqueles bigodes, né? Vamos ver como é que vai ficar. Então, aí eu fiz um esbocinho bem fraquinho aqui, ó. Acho que não dá pra ver pelo vídeo, mas eu fiz alguns risquinhos bem fraquinhos, só pra ter uma ideia da posição de cada coisa, né, no desenho. Então, desenhos Palomino, eu não acho que é questão de só a pessoa tem talento ou nasceu com dom, não é isso. Acho que não é isso pra nada, na verdade. Eu acho que qualquer coisa que a pessoa tentar, que a pessoa quiser muito conseguir, ela vai conseguir se ela tiver bastante dedicação. Eu acho que tem gente que tem mais, ele fica mais predisposto a aprender. Eu acho que o talento é isso, é você estar mais predisposto a treinar e aprender. Até porque
o único jeito de você conseguir, né, masterizar alguma habilidade é só com treino, né? Nenhum desenhista nasceu desenhando incrivelmente bem. É claro que tem pessoas que têm mais facilidade, né? Mas aí é questão de treino mesmo. E aí, Suzy, tudo bem? Essa parte aqui é bem preta, né, do leão, então já posso botar um pouquinho mais de pressão. Agora essa parte aqui é um pouco mais difícil, tem que ter, nossa, tem que ter muita concentração para conseguir colocar certinho o brilho do olho no devido lugar. E botar a pressão do jeito certo. Ó, notem que agora, para fazer com um pouco mais de cuidado nessa parte do olho, eu até coloquei a mão um pouquinho mais afastada da ponta da caneta, né? E isso facilita muito para você ter um pouco mais de controle sobre o sombreado mais clarinho. Aí, acho que assim tá mais legal. Então, desenhos Palomino, claro que é possível sim, mas aí é questão de treino também, né? Se você aprender a estrutura de um corpo humano, aí você vai conseguir fazer o personagem do jeito certo sem precisar de referência. Mas também você pode aprender, tipo assim, meio que decorar o personagem, né? Como ele é. Só que aí não é muito legal, porque você vai acabar virando aquele desenhista carimbador, sabe? Que você consegue fazer só um tipo de desenho, um tipo de personagem. Você faz muito bem esse personagem, só que você só faz esse personagem, entendeu? E aí é importante você não cair nesse erro. Por isso que eu tô desenhando mais animais ultimamente, né? Eu quero fugir da figura humana porque eu desenhei muito personagem humano, né? Na minha jornada de desenhista aí. E aí, pra não pegar vícios nem nada, eu tô fazendo mais outros tipos de coisa. Eu quero fazer mais ambientes também, cenários, que é algo que eu não faço muito. Então, Suzy, eu vi sim, gostei bastante dos desenhos, inclusive. Pois eu vou dar umas curtidas lá pra você ver. Agora eu tenho uns pelinhos. A parte do pelo vai ser um pouco mais difícil, né? Mas eu acho que com caneta já ajuda. Acabou que foi um material até mais fácil para fazer pelos. Caneta e lapiseira. Acho que quando você aprende a trabalhar com a pressão, né? Com a pressão da caneta, facilita muito. Inclusive quando você parte pro lápis, né? Quando você volta a fazer no lápis. Porque o jeito de passar, na teoria, é o mesmo. E aí você continua treinando, né? Mesmo você fazendo de caneta, você acaba aprendendo mais até no grafite. Vou colocar um pouquinho mais de luz aqui. Acho que dá pra ver um pouquinho melhor. Então, como então, desenhos Palomino. A questão do realismo, realmente,
é questão de tons, né? Tons de sombra e de luz. Então, qualquer desenho realista, você vai ter que trabalhar muito a questão do tom. Então, acaba que quando você usa somente uma cor, é até mais prático, pra falar a verdade. Porque você vai aprendendo que são tons diferentes, né? Geralmente é cinza, porque geralmente é de lápis, né? Aí nesse caso é a mesma coisa, só que a diferença é que os tons são tons de azul. Já que eu tô usando a caneta azul, né? Mas realmente é legal, você começa a entender melhor sobre luz e sombra quando você usa somente uma cor pra fazer um desenho realista. Parece que abre a mente, sabe? O legal é que, como o leão ali é um animal que tem bastante pelo e tal, eu quase não preciso fazer aquelas sombras lisinhas, né? Que é bem mais difícil de fazer essas sombras com a caneta. Aí eu posso usar o efeito de sombreado só com os efeitos de pelo, né? Isso ajuda bastante. Então, a minha mesa digitalizadora, a marca é da Wacom. A Wacom, na verdade, é a melhor marca que tem pra esse tipo de material, né? Tem uma que é muito boa, que eu tava vendo uns vídeos, que é a Huion. A Huion é muito boa também. Mas a que eu tenho experiência de usar é a Wacom e eu gosto muito dela. Eu acho que ela não tem nada que me atrapalhe, ela não tem nenhuma reclamação pra fazer, na verdade, ela só me ajudou. Eu queria futuramente aquela Wacom One, que é uma mesa digitalizadora, que é um display, né? Você desenha direto na mesa. A que eu tenho, você desenha e sai no computador, né? Os traços. Mas o display já sai direto na mesa. Eu acho que fica um pouco mais prático, né? Aí fica pro futuro aí. Um bom investimento para qualquer ilustrador. Aí já tá feito aqui o nariz. Agora fica um pouco mais complicado, que são os pelos da juba, né? É um pouco mais difícil de fazer de um modo que fique mais realista, mas vamos lá, vamos tentar. Lembrando que isso tudo aqui, gente, é um treino, tá? Então, caso não fique do jeito que eu quero, tudo bem. Inclusive com qualquer desenho, né? Acho que qualquer desenho que você faz que não seja uma encomenda, que tem alguém pagando por isso e tudo mais, tudo bem se não ficar exatamente do jeito que você quer, né? Você vai, inclusive, se você errar, é bom porque está aprendendo. Então, é uma evolução constante, né? Agora eu vou fazer um pouco mais sombreado aqui. Olha como a pressão da caneta influencia muito no traço. Eu estou usando uma pressão bem fraquinha agora. Ó, e é quase como se eu estivesse pintando de grafite. Só pelo jeito de eu segurar a caneta. Aí. Aí, Julia True Art. Obrigado, viu? Aí ele tem uma parte aqui que é mais clarinha. Vamos tentar fazer.
Arts BR, tudo bem? Deixa eu ver aqui. A música que parou. Vou colocar na próxima já. Então, ele tem muito pelo curtinho aqui no rosto dele, né? E aí demora um pouquinho mais de fazer, mas... no final das contas vai ficar bem realista. Que é a intenção, né? Oi, Sabrina. Então, tô usando sim. Eu só não mostro pra vocês agora porque eu teria que mudar a posição do celular e foi bem difícil. E é mó difícil pendurar desse jeito aqui que mostra o desenho certinho. Mas eu tô pensando em postar nos stories depois, mostrando a referência, né? E o desenho. Inclusive a do elefante eu não mostrei, né? Do elefante que eu fiz ontem, eu não mostrei a referência. Depois eu vou mostrar pra vocês. Nossa, eu também gostaria muito de ver um leão de perto. Eu acho que, inclusive, eu já devo ter visto quando eu era bem criança. Só que eu lembro que minha mãe disse, né, pelo menos, que eu fiquei com alergia de alguma coisa quando a gente foi no zoológico a primeira vez. Aí acabou que eu fui até pro hospital e alguma coisa lá fez com que eu tivesse uma reação alérgica. E não sabem até hoje o que foi. Mas eu queria. Eu queria muito, na verdade, pegar um sketchbook, né, um caderno de desenho e ir pro zoológico desenhar ao vivo, assim, os animais. Nossa, eu acho que ter a referência lá na sua frente, assim, ao vivo, ajudaria muito e seria um estudo muito bom pra mim. Muitos artistas da Disney também fazem isso, né? Vão pro zoológico, vão pra selva e começam a desenhar o que eles veem lá. Desde paisagem até os animais. E eles dizem que essa prática ajuda muito. Então, Conan, não fica com inveja não. Aproveita que você tá vendo o processo e aí usa de inspiração. Eu faço isso. Quando eu vejo um desenho muito top, assim, que eu falo, caramba, mano, que coisa incrível. Aí eu penso assim, nossa, o cara é bom mesmo. Aí eu pego alguma coisa e falo, vou usar de inspiração pra eu melhorar a minha arte, né? Aí acaba que todo mundo se ajuda. Principalmente se a pessoa, aqui no Instagram, por exemplo, se o artista disponibiliza o processo. Muitos artistas fazem isso. Eles disponibilizam o processo do desenho, aí você consegue estudar o processo que ele fez. E aí isso ajuda muito. E aí, Rafael Oliveira, tudo bem? E aí você acaba que você se inspira cada vez mais. E outra coisa, uma coisa que é muito boa, uma dica pra vocês aí, é não se inspirar só em um artista. Tipo assim, eu tenho um artista que eu gosto muito, que é o Glen Keane, né? Que é um artista da Disney. Mas se eu fosse só me inspirar na arte dele, eu ia ficar muito bom naquele tipo de arte, mas aí eu não ia evoluir pra outros tipos e fazer o meu próprio estilo. Então, para você ter o seu próprio estilo, continuar evoluindo, é bom você buscar diferentes tipos de referência o tempo todo. Assim você extrai coisas que você gosta e acaba criando a sua própria arte, né? E é bem legal isso. Então essa parte aqui do rosto dele é um pouquinho mais escura. Vamos ver como é que eu vou fazer. Eu tô meio que numa zona de conforto aqui, fazendo os pelos mais clarinhos, né? Vamos ver se eu consigo fazer um pouco mais escuro, porque dá um pouquinho de medo, né? Como é de caneta, eu não quero errar. Mas vamos ver como é que vai ficar. Aí, Josi, obrigado, viu?
Aí, Naila, obrigado, viu? Então, aí ele tem uns riscos aqui que é um pouco mais complicado de fazer. Vamos ver se eu consigo aplicar aqui. No final das contas, acho que animal é muito efeito de cabelo, né? Você aprende a fazer efeito de cabelo humano, né? E aí é quase a mesma coisa, só que com os pelos mais curtinhos, né? E aí é no animal inteiro, não só na parte do cabelo, igual a gente faz com personagens humanos, né? Ah, isso aí, viu? Cartoon e anime é muito legal pra você começar a buscar referência. Quando eu comecei a cursar desenho, eu buscava muito referência de anime, muito, muito mesmo. E aí eu descobri que o mesmo método que eu tava aprendendo pro anime, pro mangá, eu poderia usar para desenho realista. E aí eu fui aplicando. E aí eu vi que é meio que a mesma coisa, assim. Só que você vai usar um pouco mais de referência, um pouco mais de tentar fazer a realidade, né? Só que no final das contas eu acho que é mais legal você conseguir fazer uma coisa sua do que conseguir replicar a realidade igualzinho. Por exemplo, o que eu tô fazendo aqui, eu não tô meio que trabalhando muito com minha criatividade, porque eu só tô pegando a referência e replicando ela, né? Mas de qualquer jeito é um treino muito bom. Então, Conan Arts, eu já assisti Naruto sim, eu era muito viciado em Naruto, inclusive, na minha pré-adolescência aí. E eu gosto bastante até hoje. E aí, Lucas Mazzoni, obrigado, viu? Sucesso pra nós aí. Agora essa parte aqui é um pouco mais complicada, porque a juba é um pouco mais escura, né? Vamos ver como é que eu vou conseguir fazer isso daqui. Agora são pelos um pouco maiores, então dá pra eu usar mais aqui a pressão da caneta. Aí, Lucas, valeu, viu? Olha, então, Desenhos Palomino, eu devia assistir mais animação brasileira, pra falar a verdade. Eu não assisto muito. Um que eu assistia recentemente é o Animalu, que é meio que uma youtuber, só que é uma personagem de desenho animado. Então é bem legal, mas eu acho que eu devia buscar assistir mais animação brasileira sim. Até porque o mercado de animação brasileiro tá crescendo, né? E é um mercado que eu quero cada vez mais fazer parte, né? Então eu tenho que estar um pouco mais atualizado nisso. Aí, gente, tem um probleminha aqui, que a folha, eu acho que ela não tá aguentando muito, porque eu tô usando caneta, né? E eu tô usando folha sulfite comum. Eu acho que nesse caso, o melhor pra se usar seria uma folha com um pouco mais de gramatura, né? Tipo 90 gramas, ou uma canson. Mas como eu já comecei, né? Vamos ver como é que vai dar. Aí depois eu vou pegar uma pasta, colocar em cima do desenho pra ficar um pouco mais achatado, né? Que aí vai melhorar. Aí. E aí, Gregori, obrigado, viu? Aí vamos lá, essa parte aqui é um pouco mais escura também. É que na referência que eu tô usando, aqui já corta a foto, então eu vou ter que usar um pouco da criatividade aí pra inventar essa parte.
No final das contas, acho que eu não vou conseguir terminar o desenho inteiro nessa live, porque vai dar mais de 1 hora de desenho, provavelmente. No final das contas, acho que eu vou conseguir fazer todo o rosto dele. E vai faltar essa parte aqui da juba, mas aí eu faço e posto pra vocês verem. Aí, com bastante paciência aqui. Outra dica muito boa aqui pra vocês é a questão da paciência. Eu era uma pessoa muito ansiosa quando eu tava estudando desenho, né? Eu queria conseguir as técnicas tudo na hora, assim. E isso acabou que me atrapalhou bastante. Porque quando você desenha com pressa, né? Acaba que o seu desenho não fica muito bom. Desenho é uma coisa que é mais trabalhosa, você tem que entender que é um processo, né? E como eu era muito ansioso, acabava que eu estraguei desenhos, inclusive. Nossa, passava borracha, rasgava, porque passava muito borracha, aí ficava com a folha ruim. Nossa, aconteceu muito isso. Então, ó, desenho também é uma questão de treinando a sua paciência, né? Também tem essa questão. Que é muito legal trabalhar isso também, né? Você acaba te ajudando em tudo na sua vida. Você ser uma pessoa mais paciente acaba ajudando em muita coisa. Então, aí esse leão que eu tô usando aqui, a juba dele não é totalmente lisa. Ela é um pouco enrolada, é um pouco meio ondulada em algumas partes. Vamos ver se eu vou conseguir aplicar isso no desenho, né? Olha, eu acredito que ajuda sim. Por exemplo, muitas vezes que eu tô muito estressado, assim, com coisa de trabalho até, toda vez que eu desenho me ajuda bastante. Principalmente se for um desenho que, assim, eu faço mais pra descontrair, sabe? Não algum desenho de encomenda, algum desenho que eu tenho que ficar perfeito, que é pra algum cliente, não. Quando é algum desenho que é pra mim mesmo, só por hobby, eu acredito que realmente é uma forma de terapia, assim, ajuda bastante. Acho que é um momento só seu, né? Um momento que você tá lá e você tem uma coisa que é só sua e você tá criando, né? Então, eu acho que ajuda sim na ansiedade também. Que ansiedade é um assunto que hoje em dia, né, é muito importante debater, porque é meio que o mal do século, né? As pessoas andam muito ansiosas ultimamente. E eu sofri muito disso na minha adolescência, né? Porque eu era muito ansioso. Eu cheguei até a ser diagnosticado, inclusive, porque eu era uma pessoa muito ansiosa. Ó, gente, eu tô colocando isso daqui pra minha mão não atrapalhar, porque já tá ficando um pouco suada, né? E aí pode enfraquecer a folha sulfite. Por isso que eu tô colocando outra folha em cima. Que aí não tem esse problema. E aí, Leia, tudo bem? Oi, Josi, você tá bem? Treinando bastante aí os desenhos? Ó, gente, a Josi aqui, minha aluna, ó, tá desenhando pra caramba. Inclusive, pra quem quiser fazer parte do mini curso, eu tenho um mini curso que é gratuito, o link tá na bio. Se vocês quiserem dicas pra esboçar, principalmente pra quem tá iniciando, é muito bom. Então, Josi, eu acho que se borrar com a caneta não tem o que fazer muito, não tem muito o que fazer não. Vai ter que ficar com o borrão no desenho mesmo.
Mas como eu tô passando sempre com bastante pressão fraca, né? Eu tô fazendo com bastante leveza, acaba que não tem muito esse risco. Porque aí a caneta não borra. Aí sim, hein, desenhos Palomino, faz sim. É sempre bom você adquirir mais técnicas. Aproveita que esse mini curso aí é gratuito. Aí. Aí, agora como isso aqui é um pouco mais escuro, eu vou ter que passar algumas vezes até ficar no tom que eu quero. Porque esses pelos aqui é pra ficar mais escuro do que esses pelos que tá embaixo da boca dele aqui. Aí eu vou ter que passar algumas vezes pra conseguir chegar no tom certo. Vamos ver como é que eu vou fazer isso. Aí. Olha, eu não assisti o reboot da She-Ra não, da She-Ra na Netflix, eu não vi e eu assisti muito pouco o desenho. Eu assisti muito pouco, eu nem lembro direito. Eu era bem criança quando passava. Então, não sei dizer se eu gosto ou não. Mas fica aí uma dica, né, pra eu ver. É que ultimamente eu tô meio ocupado, assim, não tô conseguindo parar muito pra ver série. E o tempo livre que eu tenho, eu gosto de ler. Eu tô lendo uns livros aí bem interessantes e aí acaba que eu não vejo muita série. E eu tô nessa rotina aí já faz um tempinho já. A última série que eu parei pra assistir mesmo foi quando lançou a terceira temporada de Stranger Things. Acho que foi ano passado, né? Então faz muito tempo que eu não paro pra ver série. Mesmo com a pandemia, né? Mesmo eu estando mais em casa, acabou que eu fiz mais coisa, né? Comecei a fazer curso de pintura digital, um monte de coisa. E aí eu mesmo me ocupei, né? De um jeito que eu não tive muito tempo pra fazer outras coisas. Mas é importante também, né? Ficar um pouco com a mente desocupada, né? Só se entretendo. Eu acho que é uma parte importante pra gente não ficar com aquela coisa de só trabalhar, né? Só viver pra trabalhar. Acho que é importante a gente aprender a ter um equilíbrio.
Aí. Deixa eu ver, vou fazer um pouco mais dessa parte agora. E aí, essa parte aqui do desenho, eu vou deixar pra fazer sem ser na live, porque como vai demorar bastante, ele tem uma juba bem escura aqui, aí não vai dar tempo de terminar aqui na live. Então eu vou fazer só mais esse lado aqui, pra não derrubar a live automático, né? O legal desse leão aqui é como o cabelo dele é bem bagunçadinho, né? Às vezes tem até alguns erros que eu tô fazendo aqui, mas que não tem problema, porque o cabelo dele já é todo bagunçado. Então, se fosse um cabelo mais liso, acho que seria um pouco mais difícil de representar no desenho. Cabelo, né? No caso, juba. Aí. E aí ele tem uns bigodes aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Fazer bem fraquinho, só pra... Aí. Aí, acho que eu vou ter que ir pintando mesmo pra deixar essa parte da juba um pouco mais escura. E vamos ver como é que eu vou fazer essa parte aqui também, né? Porque a juba dele é bem escura, mais pra cá. E aí, desenhos lettering, beleza? Valeu. Ó, pra quem tá entrando agora, eu tô fazendo um treino de desenhando de caneta, né? Tô tentando sombrear um desenho realista de caneta, porque assim eu trabalho só com pressão, né? E aí eu me obrigo a não usar borracha, não usar as facilidades que o grafite traz, né? Desse jeito, quando eu for fazer o sombreado de grafite, vai ser bem mais fácil, porque eu já vou estar com a mão mais treinada, né? E aí, Laura Beatriz, beleza? Obrigado, viu? Aí.
Então, desenhos Palomino, na verdade, eu sou formado em design gráfico, né? Então, além de desenhos, eu também faço trabalho de design gráfico e eu também faço trabalho de edição de vídeos. Então, assim, no mundo ideal, eu só faria desenho, né? Mas eu acho que design gráfico também tem a ver com desenho, né? Então, não tá tão longe disso. E edição de vídeo também é uma coisa que é meio artístico até, se você for parar pra pensar. Porque é a sua interpretação daquele vídeo que foi gravado, né? Então, de qualquer forma, acaba que não foge muito desse meio artístico, né? Mas claro, tem que ser bem profissional, não adianta ser só artista. Senão você não consegue fazer nada. Só as coisas que você quer fazer pra você mesmo. Até porque eu acho que trabalho é uma troca é uma troca, né? Você tá oferecendo um serviço para ajudar alguma coisa, alguém que precisa. Inclusive para desenhos também não foge disso. Aí. Ó, gente, para não derrubar a live automático aqui, porque já vai dar 1 hora de live, eu vou fazer o resto depois e aí eu posto aqui pra vocês verem, beleza? E pra quem acompanhou até aqui, obrigado. E até a próxima live. Valeu, gente!